era no chute. Apareceu o concurso, eu fazia. Porém, sempre enfrentava problemas com as questões de português. Já teve prova de concurso que nem o ponto de corte eu conseguia fazer. Eu fazia em média de 4, 5 questões. Antes, nas minhas provas que eu fazia, eu conseguia acertar 1, 2 questões. Resultados nos concursos não era bom. Eu fazia 2 questões, 3. Era muito complicado estudar. Eu estava na internet, eu estava perdida. Eu fui aquela típica aluna que ia para concurso apenas chutando questões e acertava no máximo 2 questões. Eu vivia fazendo concursos e mantinha uma média de 40, 50, 60% das questões em português. 15 dias antes do concurso do Agreste Potiguar, as aulas sempre eram muito bem direcionadas, muito objetivas, e a didática também do professor Edson é muito boa. Das 10 questões da prova do concurso, eu acertei 8 questões e sem precisar chutar nenhuma. Comprei um curso específico, um curso básico, o curso da Água Salgada, da Guarda Municipal. Eu fiz 9 questões. Também eu passei para o cargo de agente de saúde, passei em primeiro lugar. Foi aí que eu conheci o professor Edson e hoje eu já consigo gabaritar questões. E agora, depois que eu passei a estudar com ele, eu estou entendendo melhor. Eu consigo nos simulados fazer 80% das questões. Hoje de 10 questões eu já faço 8 questões e sabendo o que eu estou fazendo, analisando alternativa por alternativa. Eu comecei acertando 6 de 10, agora eu já estou numa média acertando 8 de 10 questões. Eu iniciei o primeiro curso online com ele e já nos primeiros concursos já aumentei minha média de 40%, 50% para 70%, e teve concurso que eu atingi quase 90%, 95% das questões de português, né? E hoje eu tenho melhorado significativamente no português com o professor Edson. Você só não aprende se você não quiser. Passei em primeiro lugar para o cargo de professor pedagogo, onde fiz 9 questões de 10 em português. E aí, meu povo, boa noite, boa noite, boa noite, estamos ao vivo. Estamos ao vivo com a nossa terceira aula da semana do Ultra Português para concursos. E nesta semana, estou trazendo para vocês tudo sobre como você pode se preparar para sair do básico ao avançado em português de qualquer banca examinadora, saindo aí, chegando ao nível avançado. Um abraço aí a vocês que estão participando, beleza? Vocês que aí estão em busca da tão sonhada aprovação, fazendo com que português seja o seu grande diferencial nos concursos, né? Diversos concursos estão surgindo e português sempre é aquela disciplina que vai fazer toda a diferença, né? Fez a diferença na minha trajetória e vai fazer diferença também na sua, beleza? Então, gente, estamos na terceira aula, então é fundamental você entrar lá, ó, é fundamental você entrar no grupo de estudos lá no WhatsApp. Quem tiver nesse grupo de estudos vai estar recebendo os materiais com antecedência, por volta mais ou menos aí de meio-dia. Estamos enviando o material para o grupo de estudos lá no WhatsApp, beleza? Você vai conseguir também receber os avisos das notificações, porque às vezes a pessoa perde, né, aquele momento de assistir. E também é importante você se dedicar, porque todas essas aulas vão ficar disponíveis somente até domingo agora. Domingo é o último dia para você maratonar, beleza? Beleza, certo, gente? Então estamos aqui iniciando a nossa terceira aula. Neste caso, aula 3, eu vou abordar o tema de sujeito, beleza?
Amanhã, quinta-feira, análise sintática. Sexta-feira, tema de orações. Sábado, concordância. E domingo, tema de pontuação, com os principais conteúdos cobrados nas provas de concurso, tá certo? E trazendo para vocês mais resultados de candidatos que estão saindo do básico avançado, estão conseguindo alcançar 80, 90 e até mesmo gabaritar as questões de português em concurso. Olha, professor, venho aqui para falar o quanto suas aulas foram de grande importância para o meu desempenho. Acertei 9 questões de 10 no concurso de Alto Santo, né? Conseguiu atingir aí a marca de 90% de acertos. Muitos desses candidatos são candidatos iguais a você, que tiveram ensino médio ruim, sem base alguma, e conseguiram dar a volta por cima, conseguiram avançar no estudo do português, tá bom? Essa aqui é a Ioana também, sem base em português, ela chegou ao nível avançado e com 80% de acertos, e ela foi empossada em 2 concursos na área da educação. Ela é professora de pedagogia, então tem um antes e depois, né? Vocês que estão acompanhando a semana do ultramaratona, vocês vão sair totalmente com uma nova concepção de como estudar o conteúdo de português para sair do básico ao avançado, independentemente da banca, se você está começando do absoluto zero, né? Tem pessoas comentando aqui, fiz 9 de 10 no concurso só com as aulas, né? Só com as aulas do projeto, beleza? Ok? Ok, beleza? Vamos lá. Esse aqui é o Saulo. Saulo, mesmo com apenas 5% da visão, o Saulo conseguiu sair do básico ao avançado em português, saindo ali de 30%, 40% de acertos para 80% de acertos, tendo essa dificuldade, né, em enxergar o conteúdo. O Saulo, ele assiste às aulas do curso, ele ouve, na verdade, as aulas do curso, e ele cria um mecanismo mental para conseguir responder às questões. Depois eu vou passar para vocês a entrevista completa com o Saulo, onde vocês vão poder acompanhar como o Saulo conseguiu aprender português apenas ouvindo, beleza? Nesse caso aí, vamos falar um pouquinho aqui sobre as 3 formas de estudar o conteúdo de português, certo? As 3 formas de estudar: sem edital, sem banca definida, sem edital e com banca definida, ou com edital, certo? Sem banca definida, sem edital e sem banca definida, é você que está estudando para concurso. Pode até você já ter um concurso em mente, por exemplo, CESAP. CESAP é um concurso que está sem edital e sem banca definida. Tem outros concursos também nesse patamar, beleza? Concurso, você também pode estudar quando está sem o edital, mas a banca foi confirmada, e com edital aberto, né? Eu queria, pessoal, testar e saber os comentários de vocês. Em qual desses 3 níveis aí vocês vão se enquadrar? Item 1, 2 ou 3? Comenta aí, galera. Comenta aí. Em qual dos 3 vocês se enquadram? 1, 2 ou 3? Vamos lá. Qual desses 3 vocês vão se enquadrar? 1, 2 ou 3? Vamos lá. No meu projeto chamado Comunidade Português do Zero, que é a maior comunidade que eu tenho, é onde você tem acesso a todos os meus projetos de português. Quando eu montei a comunidade, eu pensei assim: qual é a grande dificuldade da galera? Muita gente faz assim, compra um curso.
de português. Aí vai, estuda esse curso, tanto na fase 1, na fase 2, quanto na fase 3. Às vezes está estudando, sai o edital, esse curso tem muito conteúdo, não dá tempo de ir para a prova batendo todos os conteúdos. Aí eu pensei assim, eu vou criar uma comunidade de forma que os 3 tipos de concurseiros consigam estudar, adaptando o seu estudo para a sua realidade. Então, eu criei o Português do Zero. O Português do Zero é um curso que é ideal para cá, que é ideal para a fase 1, que é quando você estuda sem o edital e sem a banca definida. Ele é ideal para isso. Beleza? Criei a comunidade Português do Zero. Então, nesse estágio 1, a orientação que eu dou para vocês e para os meus alunos é que você deve dominar o que é cobrado na maioria dos concursos, na maioria das bancas. Então, se a gente vai estudar para um concurso que não tem o edital e que não tem a banca, temos que focar nos principais conteúdos. Por exemplo, os conteúdos da semana do Ultra Português. Você já pode estudar. Não para aprender tudo. Nessa fase 1, você não vai querer aprender tudo. São 28 funções de o quê? Nessa fase 1, você aprende 5. Beleza? Aí estou me preparando. Estou estudando para um concurso específico, sem edital, mas a banca organizadora, ela foi o quê? Ela foi definida. Beleza? Essa banca organizadora, ela foi definida. Então, aqui a gente já passa a orientar os alunos a direcionar o estudo para a banca. Aí, aqui dentro da comunidade, por exemplo, o meu aluno ele tem acesso ao português compacto, que é uma compactação do português do zero. Então, ele é ideal para quem está estudando assim, com prova daqui a 2, 3 meses. Tem também o português intensivo, que ele é mais objetivo que o compacto, certo? Tem também o reta final de preparação e tem os cursos por banca. Então, em cada fase dessa, a gente faz orientações. E aí o aluno entra assim, entra na comunidade e pergunta, ó, eu vou fazer o concurso dos Correios. Correios é IBFC a banca. Ou seja, ele já vai entrar aqui, ó, na fase 2. Sem edital, mas temos uma banca organizadora. A depender de quando vai sair esse edital, eu vou recomendar para o aluno fazer assim, olha, cara, a banca está definida, mas vamos lá, temos um tempo bom aí. Então, estuda o português compacto e depois você faz o módulo da banca. Então, são orientações que eu uso para esses alunos. E com o edital, focando 100% na banca organizadora, certo? E também dentro da comunidade tem cursos também por concurso, tem Correios, tem SEC-RN, PB Saúde, qualquer curso que eu lance, no caso do aluno da comunidade vai ter acesso por 2 anos, ele vai ter acesso a todos os treinamentos que eu vier a lançar. Então é como se fosse minha assinatura ilimitada. Beleza? Agora, o que estudar em sintaxe do período simples? O tema de hoje, galera, é sujeito. Beleza, mas o que estudar em função sintática? Função sintática são as orações, né? Sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, adjunto nominal, complemento nominal, agenda passiva, aposto e vocativo. Essas funções aqui, elas se relacionam com o conteúdo de morfologia. Essas orações, essas funções sintáticas, se ligam ao conteúdo de morfologia. Por isso que é essencial, antes de chegar ao conteúdo de sintaxe, você passar pelo conteúdo de morfologia, é de suma importância. Beleza?
de suma importância. Então temos etapas, você tem que entender que em português temos etapas que vocês devem seguir. Temos etapas, tá bom? Aí vamos lá. Eu preparei esse aqui, lembrando que na aula do domingo, eu vou liberar esse material, que é um plano de estudos, igual está aqui, para você estudar. Então, o que é que você estuda em sintaxe do período simples? Tipos de sujeito, importante, dominar. Tipos de sujeito é um conteúdo que é universal, que é fundamental você dominar. Edson, tipos de predicado. Tipos de predicado não é qualquer banca que cobra. Mas vale a pena você dar um entendimento mais ou menos sobre tipos de predicado. Até porque é um conteúdo bem básico. Dá pra, de boa. Aí vem os conteúdos de função sintática, objeto direto, indireto, adjunta nominal. Vocês vão perceber nessa luta de concurso que tem bancas que cobram todas as funções. Mas tem bancas, por exemplo, que cobram mais objeto direto, indireto, predicativo, adjunta adverbial. Tem bancas que exploram muito o complemento nominal e o adjunto adnominal. Um exemplo disso é a banca FGV, é a banca Consulpan, IDECAN, Consulpan, AOCP, FCC. Então é importante sempre analisarmos o quê? Estudei um conteúdo hoje, estudei tipos de sujeito hoje, vou fazer um concurso para uma banca X, olha como ela cobra o conteúdo. Dá uma pincelada. Vocês que estão com o papel na mão, anota isso. Anota isso e nunca esqueçam. Certo? Anotam a minha fala e usem isso até você conseguir passar. Anotem aí. Tudo que minha banca já cobrou antes, eu tenho obrigação de estudar e de saber. Eu posso até ir para uma prova e errar questões que a banca nunca tem cobrado, algo novo. Mas o que ela já cobrou antes, você é obrigado a saber. Então, por exemplo, vamos voltar para as funções do quê? Olhou lá, funções do quê? A minha banca tem 20 questões de funções do quê? Olha as alternativas. Aí você faz um checklist de todas os termos que ela já usou. Outro exemplo, figuras de linguagem, são várias. A minha banca cobra figuras de linguagem. Mapeie. Olha lá as figuras que ela cobra. Metáfora, metonímia, hipérbole, eufemismo, tal. Olha lá o que ela já cobrou, porque aí você consegue mapear. Lembrando, tudo que ela já cobrou antes, eu sou obrigado a dominar. Certo? Isso é fazer o quê? Isso é fazer o básico bem feito, galera. Isso é fazer o básico que eu chamo de bem feito. Tranquilo? Ok, vamos lá então. Bora começar. Vamos iniciar o nosso conteúdo. O substantivo é uma classe gramatical. O substantivo funciona como núcleo do sintagma em que ocorre. Esse sintagma pode ser nominal e, quando não preposicionado, desempenhar a função de sujeito. Beleza? Aí ele diz assim: no trecho, foi com as tropas romanas que o latim chegou à face sul do continente europeu. Aí ele diz: o termo que exemplifica a definição, sendo um substantivo como núcleo do sujeito da oração. Ele está cobrando aqui, galera, a relação que o verbo tem com o termo que é chamado de núcleo. Núcleo, em geral, esse núcleo é o quê? Um substantivo. Esse núcleo não é preposicional.
preposicionado. Beleza? E na regra geral, verbo concorda com o quê? Com o núcleo. Então temos essas informações aí, certo? Verbo, núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito geralmente é substantivo. Ele não é preposicionado e o verbo faz concordância com o núcleo. Daí que eu tenho que lembrar de observar e fazer essa perguntinha aqui, ó. Quem é que mais verbo? Não esqueçam que quando eu digo sujeito, sujeito é formado por um conjunto de termos. Pode ser um termo, 2, 3, 4, tanto faz. Só que núcleo, ele é o quê? Núcleo, ele é a palavra... eu esqueci de colocar. Núcleo é o termo principal. Núcleo é o termo principal dentro do sujeito. Beleza? Núcleo é o termo principal dentro do sujeito. Então, nesse exemplo aqui, ó, quando eu pergunto ao verbo chegar, o que é que chegou à face sul do continente europeu? Cuidado. A resposta é o latim. O latim é o sujeito. O latim é o sujeito. Dentro desse sujeito tem dois termos. O, que é artigo. Aí anota aí. Todo artigo funciona sintaticamente como adjunto adnominal. Repetindo, todo artigo é adjunto adnominal. E eu tenho o termo latim, que é o quê? O núcleo do sujeito. Edson, e sobre a questão de adjetivo. Vamos lá. Eu sei que, galera, dentro do sujeito, eu tenho o substantivo que vai funcionar como núcleo, certo? E geralmente, ao lado deste substantivo, vem o adjetivo. Toma nota que o adjetivo ele não pode exercer função de núcleo do sujeito. Anota assim. Quando o adjetivo estiver junto ao substantivo, estiver juntinho, ele vai ser chamado de adjunto adnominal. Ele vai ser chamado de adjunto adnominal. Então, se eu disser assim, ó, o poeta negro foi ovacionado. Quando eu faço a pergunta aqui, ó, quem é que foi ovacionado? O sujeito é, ó, o poeta negro. Isso é o sujeito. Dentro dele, eu tenho três termos. Olha a morfologia. Este o é artigo, poeta é substantivo e negro é adjetivo. Logo, poeta será o núcleo. Esse o, eu disse que todo artigo é adjunto adnominal, já matava a questão. E aqui eu tenho negro. Negro é um adjetivo. Ele é um adjetivo. Acompanha o substantivo poeta. Ele vai ser adjunto adnominal. Beleza? Ok? Adjunto adnominal. A resposta da primeira questão vai ser a alternativa de letra D. Então lembra disso. Aí olha outra questão, segunda questão. Ocride deixa
que com o pai falo eu. Aí ele diz assim: na fala da personagem, pode-se afirmar que o sujeito da forma verbal deixa. Galera, cuidado com uma coisa, certo? Esse aqui, cride aqui, ó cride, ele está desempenhando a função de vocativo. Vocativo é o termo usado para chamar. Aí perceba, quando eu chamo alguém, numa sentença que eu tenho um vocativo, dá para presumir que está tendo uma conversa entre o eu e o tu. Então, quando eu estou me dirigindo diretamente a você, eu digo, meu aluno, vírgula, estuda. Esse estuda está remetendo a tu, em que eu estou conversando. Beleza? Neste caso aqui, tu é a resposta, né? Tu, que remete à mesma pessoa chamada de cride. Sim, ele está conversando com o cride, ó cride, deixa que com o pai falo eu. Então, a resposta da questão é a opção de letra A, funcionando aí, né? Exercendo esse papel aí. Tranquilo? Essa questão aqui foi bem tranquila. Vamos para a 3. A 3 diz assim: assinale a alternativa em que o termo ou a expressão em destaque identifica corretamente o sujeito da oração. Essa questão é muito tranquila. Porque nós já temos como resposta aí a alternativa de letra A. Tem mostrado. Quando eu faço a perguntinha aí, quem é que tem mostrado para que nasceu? O sujeito é a internet. A internet tem mostrado cada vez mais claramente para que nasceu. Tranquilo? Pessoal, como o foco da aula é sujeito, eu vou só dar uma pincelada nas outras alternativas, certo? Nas outras alternativas, e aí a gente vê isso em aulas futuras. Mas olha só, se ele quer sujeito, o sujeito da B é todo mundo. Todo mundo conhece. Se todo mundo é o sujeito, alguém já não pode mais ser sujeito. Olha essa aqui, O que é que são a legião? Os viciados em smartphone. O núcleo é viciados. O sujeito é os viciados em smartphone. É assim? Beleza? Aqui nós temos, ele ou ela, ele recorre a outro vício, a televisão. E aqui tem, quem é que passa os dias em frente ao computador? O autor. O autor vai ser o quê? Sujeito. Então, galera, esses outros aqui eu vou colocar, mas eu vou deixar para explicar em aulas futuras, certo? Esse alguém aqui, ele é objeto direto. Quem conhece algo, conhece alguém, certo? Ele é objeto direto. Esse uma legião é chamado de predicativo por conta do verbo de ligação. O que geralmente vem após o verbo de ligação é o que chamamos de predicativo. Esse cara aqui após os dois pontos, ele é chamado de apóstolo. E o fracasso também é objeto direto. Na aula que eu vou falar de funções sintáticas, eu vou voltar para essa questão e vou explicar essas 4 alternativas. Só que aí temos que ter paciência, estamos estudando sujeito, para não misturar muita coisa, anota isso aí
É até um desafio para saber se você já sabe classificar esses caras ou não, mas se ainda não consegue, bola para frente que a gente vai chegar lá. Beleza? Que a gente vai chegar lá. Aí temos a questão 4. A questão 4, galera, está falando de sujeito composto. Questão 4, falando de sujeito composto. Vamos só ficar atento aqui, ó. Vamos lá. Existe o sujeito simples, que é formado por um núcleo. E existe o sujeito composto, que é formado por 2 ou mais núcleos. Beleza? Lembrando que núcleo geralmente é substantivo, certo? Ó, a fiscalização foi realizada ontem. Então, quando eu pergunto aqui, ó, o que é que foi realizada ontem, o sujeito é a fiscalização. Beleza? A fiscalização. Aí nós temos também o composto. Eu vou dizer assim, ó, a fiscalização e a aplicação de multa. Aí olha o que vai acontecer. Eu já vou jogar o verbo para o plural. Foram realizadas. Por quê, professor? Porque em concordância verbal, quando o sujeito composto estiver antes do verbo, quando eu tiver sujeito composto mais verbo, esse verbo vai para o plural, porque a concordância será feita com os 2 núcleos. Certo? Daqui a pouquinho eu vou trazer um pouco sobre isso para vocês. Sujeito composto, neste formato aí. Sujeito composto quando o verbo vem depois. O verbo obrigatoriamente vai para o plural. Certo? Beleza. Então vamos lá, vamos para a letra A. Quem é que não eram fãs de futebol? Vargas e ministros. Então aqui, ó, sujeito composto. Agora olha só, reinventou o Brasil. Quem é que reinventou o Brasil? O governo. O governo Vargas. Beleza? Neste caso, só tem um núcleo, sujeito o quê? Sujeito simples. Aqui, quem é que foram os grandes cronistas do futebol? Né? Temos aqui, ó, Mário Filho e Nelson Rodrigues, sujeito composto. Sujeito composto. Agora toma nota, galera, porque quando o sujeito não vem antes do verbo, a tendência é que ele venha depois. Certo? Então, olha só. Não se sentem à vontade para falar de futebol os comentaristas e os cronistas. Perceba que o sujeito não está antes. Quando eu faço a pergunta do sujeito aqui, o que é que nós temos? Quem é que não se sentem à vontade para falar de futebol? Os comentaristas e os cronistas. Logo, gente, a resposta da 4 é a letra B. Então, isso é muito comum, as bancas jogarem o sujeito composto para depois do verbo. Certo? Para depois do verbo. Eles colocam assim, ó. Eles colocam assim, ó. Ocorreram
ocorreram no final de semana protestos e brigas. Quando eu pergunto aqui, ó, o que é que ocorreram no final de semana, o sujeito está aqui, ó, o sujeito composto. Protestos e brigas. Uma dica, quando o sujeito vem depois que você posposto, né, depois do verbo, que você quiser confirmar que ali está errado, joga o sujeito composto para antes do verbo. Você pode jogar aqui, ó, protestos e brigas ocorreram no final de semana. Aqui, ó. Nessa questão, você pode dizer assim, ó, na B, ó. Os comentaristas e os cronistas mais velhos não se sentem à vontade para falar de futebol. Vocês podem usar isso aí. 4, letra B. Questão 5. Quem é que não querem usar o futebol para pregar nacionalismo? Ó, o núcleo. Historiadores. Só tem um núcleo, então é sujeito simples. Beleza? E aqui, o que é que o que é que exalta os ídolos? O mundo. Sujeito o quê? Sujeito simples. Beleza? Letra D. Já passou. O que é que já passou? Ó, gente, o núcleo, ó, a fase. Lembra, gente, o núcleo do sujeito não é preposicionado. Logo, de futebol não pode ser núcleo por conta do, que é de mais o. Meio não pode ser núcleo por conta do por. E autoafirmação não pode ser núcleo por conta do de. Quem é núcleo aí é a fase. Até porque olha a relação que a fase tem com já passou. O que é que já passou? A fase. Olha esse exemplo. Geram ainda muita polêmica. O futebol arte e o futebol força. Ó, o que é que geram ainda muita polêmica? O futebol arte e o futebol força. Núcleo. Futebol arte, futebol força. O primeiro, então, é sujeito simples. O segundo é o quê? Sujeito composto. Beleza? Aqui na E, gente, aqui nós temos a referência a eles. Eles eram 2 grandes escritores, né? Não tem a pessoa aí para saber quem são eles. E aqui dedicam-se a estudar o fenômeno do futebol. Quem é que dedicam-se? Os intelectuais estrangeiros. Beleza? Então, o primeiro aqui vai ser sujeito simples. Edson, essa é aí, eram. Essa é aí, gente, ele vai entrar como sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, um caso muito comum, para vocês lembrarem, é quando ele vem com o verbo na terceira pessoa do plural, sem que haja referência a termo anterior. Então, o indeterminado, você faz a pergunta, quem é que mais verbo? A resposta é a interrogação, ó. Quando eu pergunto, quem é que eram 2 grandes escritores? Alguém era, mas eu não sei quem é. Beleza? Estou considerando esse texto aí, viu, gente? Tá bom? 5 ele quer sujeito elíptico. Galera, vamos lá revisar isso aqui? Ó, galera. O sujeito elíptico, se você lembrar, vamos lembrar dos pronomes. Eu, tu, ele. Nós, vós, e vamos colocar o eles aqui. Esses caras aqui, ó, quando eles vierem com omissão, eles vão ser chamados de sujeito oculto, de sujeito implícito, de sujeito elíptico, de sujeito desinencial, de sujeito subentendido, né?
Então, ó, quando você fala, ó, cheguei, saiu, fomos, aqui temos sujeito oculto, implícito, ó. Cheguei faz referência a eu cheguei, saiu faz relação com ele saiu, e fomos faz relação com nós. Já, galera, quando eles vier omisso, vamos chamar de omissão, ele vai entrar na categoria de sujeito indeterminado. Vai entrar na categoria de sujeito indeterminado, ó. Quando você falar, foram ao parque. Então, nesse item foram ao parque, nós vamos ter eles. Quem é que foram ao parque? Eles. Eles foram ao parque. Nesse caso aí, gente, tem que ficar atento só com uma coisa. Para ser indeterminado, em hipótese alguma, ele pode se referir a um termo anterior. Só vai ser sujeito indeterminado quando você, em hipótese alguma, quando você não souber quem é que praticou a ação. Porque, ó, eu digo assim, ó. Se a frase for só aqui, só essa, foram ao bosque. Se for só assim, eu tenho um sujeito indeterminado. Eles foram. Agora, eu tenho um contexto aqui que fale sobre crianças. Aí lá na frente tem foram ao parque. Quando eu pergunto aqui quem é que foram ao parque, pelo contexto, eu sei que foram as crianças. Então, nesse segundo caso, já não mais vai ser sujeito indeterminado. Tá bom? Fiquem atentos a isso. Então, na questão, ele quer elíptico. Aqui na A, o que é que cresce? Seu número. Sujeito simples. O que é que foge em massa? Os venezuelanos. Sujeito simples. Sugere que Maduro. Quem é que sugere? Ele. Galera, ele, sujeito oculto, implícito, desnencial. Agora, se a frase fosse sugerem, terceira pessoa do plural, aí seria eles. Se fosse assim, aqui seria sujeito indeterminado. Beleza? E aqui, o que é a pior de suas ideias? Ó, a decisão de Nicolás Maduro é a pior de suas ideias. A decisão. Então nós temos aqui o quê? Sujeito simples. E aqui, nem por isso se extinguirá o mal. O que é que se extinguirá? O mal. Sujeito simples também. Beleza? Sujeito simples também. Então tá aí, ó. Lembra dessa diferença aqui, ó. Isso aqui é muito importante, porque muita gente confunde sujeito oculto com indeterminado. Muita gente confunde. Beleza? Ok. Vamos para 6 aí. Ó, com base no conceito de constituintes apresentados, assinale a alternativa em que a expressão destacada corresponde a um sintagma nominal com a função de sujeito. Vamos lá. Certo? Vamos lá. Olha, a A é a resposta. Porque na A, quando eu pergunto o que é que chegou, o sujeito é encomenda. O núcleo é encomenda.
O que é que chegou? A primeira encomenda. Joga para antes o verbo. Eu vou dizer, a primeira encomenda do ano chegou. Cuidado, gente. Se você falasse assim, ó, chegou a noite. Se a noite tiver crase, toma nota. Sujeito não pode ter crase. Então, nessa frase, chegou a noite, o sujeito é ele. Seria oculto. Ele chegou à noite, certo? Se eu retirar a crase, galera, olha o que muda. Retirei a crase. O sentido mudou. No primeiro, o sentido é que alguém chegou no período noturno. No segundo caso, como a noite não tem crase, ele passou a ser sujeito. A pergunta é, o que é que chegou? A noite. É como se eu estivesse falando, a noite chegou, o dia chegou, o outono chegou, na ideia de que passou da tarde para a noite. Olha essa diferença aqui. Olha essa diferença. Aqui, espero. Gente, o sujeito de espero é eu. Eu espero. Sujeito de espero é eu. Quem é que espera? Eu. Pessoal, essas outras funções eu vou colocar, mas eu vou falar dentro de função sintática, tá bom? Ó, espero. O que é que eu espero? A elaboração de vários projetos. Esse termo destacado, primeiro, ele não pode ser sujeito. Ele não pode ser sujeito. O sujeito é eu. Então já matava. Eu espero o quê? A elaboração de vários projetos. Objeto direto. Nós vamos ver isso ainda. Beleza? Aqui. Chegou a idade mais alegre da vida. Galera, a idade tem crase. Significa que a idade não pode ser sujeito. No caso aqui, a ideia é ele chegou à idade mais alegre da vida. Então, aqui nós vamos ter sujeito oculto também. Aqui, ó, é oculto. Beleza? Olha a D. Todos foram a uma praia bem distante. O sujeito aqui é todos. Quem é que foram a uma praia bem distante? Todos. E aqui na E, galera, temos o famoso verbo haver. Esse verbo haver aqui, ele está empregado como verbo impessoal, né? Porque significa existiu. Realmente existiu a esperada transformação. Esse termo que aqui está à frente, ele vai ser chamado de sujeito, ele vai ser chamado de objeto direto. Daqui a pouquinho, deixa eu ver se é a próxima questão, gente. É a próxima? É. Pronto. Beleza, vamos lá. Eu vou aproveitar este momento aqui para revisar uma coisa. Preste atenção nesse esquema aqui. Preste atenção. A gente decora assim. Verbo haver, quando significar existir, ocorrer e acontecer. Certo? Nessa concepção, o verbo haver ele é impessoal, ele será usado na forma singular. Certo? Existir, ocorrer e acontecer são verbos pessoais. São verbos que vão ter sujeito. Aí você vai decorar assim. Quando o verbo haver estiver no sentido de existir, de ocorrer e acontecer, a função sintática que estará ligada ao verbo haver será chamada de objeto direto. Já a função sintática relacionada a existir, ocorrer e acontecer será chamada de sujeito. Olha a mágica. Quando eu mudo de haver para existir,
o que era objeto direto passará a se tornar sujeito. Então é assim, o que era objeto direto do verbo haver passará a ser sujeito de existir. Então nesse exemplo aqui, ó, há mortes. Se esse verbo haver significar existir, o que é que significa significar? Você consegue trocar. Há mortes. Você consegue dizer existem mortes. Então, mortes aqui é objeto direto. Mas quando eu emprego mortes em relação ao verbo existir, o que era objeto passa a ser sujeito. Por isso, inclusive, que o verbo vai fazer concordância. Então, nesse exemplo aqui, ó, a esperada transformação é objeto direto. Agora, se a banca tivesse dito existiu a transformação seria sujeito. Revisa isso aqui, revisa esse esquema, que ele é fundamental para você conseguir captar essa essência aqui. É essencial. Beleza? Ok, gente. Olha aqui, haver e existir. Olha que interessante. Questão 7. Beleza? Espera aí. Questão letra A, né? Chegou a primeira encomenda. Letra A. 7 é para eu completar. Se completa com haver ou existir. Certo? Vamos lá. Olha o primeiro. Até muito recentemente, ainda. Aqui eu vou preencher, galera, com havia no singular. Por quê? Quando eu consigo trocar haver por existir, ocorrer, acontecer, ou quando demarcar tempo passado, o verbo haver será impessoal, assumirá a forma singular. Inclusive, teremos o que chamamos de sujeito inexistente. Beleza? Sujeito chamado de sujeito inexistente. Bom, ele vai ficar no singular. Então aqui, ó, havia muitos pontos de vista. Muitos pontos de vista aqui em relação ao verbo haver é objeto que direto. Lembra, ó? Haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer. A função sintática ligada ao verbo haver vai ser objeto direto. Tá aí. Se no lugar do verbo haver fosse o verbo existir, eu ia pluralizar o verbo existir, porque o sujeito aqui passaria a ser pontos. Né? O que é que existiam? Muitos pontos. Beleza? Então, o primeiro é havia. Tranquilo? Havia. Eu disse a vocês que quando a banca desce, existir, ocorrer e acontecer, lembra que eles são pessoais. Se eles são pessoais, eles vão flexionar. Então basta você perguntar aqui, ó. O que é, ó, quem é que existe? Aqui é existem pesquisadores. O sujeito vai ser pesquisadores, ó. Aí você chegava à resposta. E aqui a banca colocou um pouquinho de concordância de regência, ó. Não chegaram à conclusão, esse termo aqui exige a preposição, ó. Não chegaram à conclusão de, por isso que ficou aqui de que. Essa forma de que iremos trabalhar dentro de regência, tá certo? A resposta aí da nossa questão vai ser alternativa de letra B. Beleza? Beleza. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui.
Pessoal, eu vou dar um intervalozinho bem rapidinho. Bem rapidinho. Na volta, a gente continua. Certo? Eu vou botar aqui, intervalo. Na volta, a gente continua a lista de questões. Beleza? Só um instante aqui. Eu vou ter só que atualizar uma coisa que é urgente. Mas enquanto isso, vocês vão ficar acompanhando o depoimento de alunos da comunidade Português do Zero. Sou formada, sou graduada em fisioterapia, tenho pós-graduação também, né, na área em terapia intensiva e também em gerontologia, né, e tudo começou, eu sempre objetivei o quê? Estabilidade. Não, eu quero ter uma estabilidade, né, tive alguns estágios dentro do serviço público, dentro do SUS, e me apaixonei, né, pelo serviço público e comecei a pensar aqui nessa possibilidade de ir por esse caminho. Aí, acho que ainda faltava um ano para eu me formar, aí abri um concurso, né, um consórcio, né, de municípios, um concurso, lá perto de Natal, lá na região metropolitana, e eu disse, eu vou fazer por experiência, né, aquele velho jargão que as pessoas, vou fazer por experiência, mas não existe isso, todo mundo quer passar, né? É verdade. Então, vou falar, mas não é, no fundo, todo mundo quer passar. Então, eu fiz, mas eu não sabia nem como era que estudava, nem sabia por onde começar. Fui pegando na internet, era bem aleatório, né, e eu fiz esse concurso, né, a parte de específica eu me saí, assim, excelente, muito bem, e o que me tirou do primeiro lugar foi eu não ter acertado um bom número de questões em português. Né? Então, eu vi naquele momento que, esse é o caminho, mas eu sabia ali que eu precisava melhorar muito, né? E uma das dificuldades, né, desde o início foi o português. Então, o meu primeiro concurso, essa é a história do meu primeiro. Então, pelo fato de eu ter chegado perto e já ter identificado ali o que era, onde eu estava precisando melhorar, né, onde eu precisava trabalhar, que começou tudo, esse foi o início, digamos. Sempre me considerei lá no ensino médio como uma aluna mediana, digamos assim. Nunca fui assim, excelente em português, não. Mas, aí logo no início, quando eu comecei a estudar, fui pegar o quê? Livros de ensino médio, de português. Completamente, né, sem rumo, sem noção. Fui estudar por livro de ensino médio. Aí é que não saía do lugar mesmo, porque é completamente diferente. Né? Aí foi que eu vi que realmente aquele conteúdo ali não dava certo porque eu não estava saindo, fui fazendo alguns outros concursos e eu via que não, a minha média de acertos ela não estava aumentando. O meu conteúdo que eu estava utilizando não estava, não era direcionado, não era o ideal, né? Não ia me preparar para esses certames, né? Aí também identifiquei isso, aí fui aos poucos aprendendo com erros. Fui aprendendo com os erros, comecei a analisar, ver o que é que eu errei na prova, peraí, eu vou ver esse assunto, errei isso, eu preciso me ficar bem forte nisso, que é para eu não errar mais. Bem aleatório, às vezes pegava conteúdo de internet, ia para o YouTube, era mais assim. Cheguei a fazer alguns cursos, né, para concurso, mas sempre permanecia, eu nunca fechava a prova, sempre errava muitas questões e sempre tendo aquela dificuldade. Quando eu fiz, né, quando eu adquiri o curso, né, quando eu comecei a ver as aulas, aí eu comecei teve determinados assuntos, eu disse, agora sim. Faz sentido, né? Sim, agora sim, eu entendi. Eu realmente entendi, principalmente assuntos da sintaxe, minha maior dificuldade, minha pedra no sapato sempre foi a sintaxe, principalmente. Aí agora sim, aí eu fui pegando, juntando, aí comecei a ter um bom entendimento das coisas, e comecei a analisar melhor a questão, né, e fui vendo, e
deu certo, né? Tanto que as provas, fechei, né? Fechei várias provas de português. Muito E bom. realmente me ajudou muito, me ajudou de verdade mesmo. O que é que eu senti? Né? Você ia sempre direto ao ponto, mas sem deixar, sem deixar brechas, digamos assim, era direto, mas completo. Pronto, exatamente isso. Direcionado e completo. E eu entendia bem, passei a entender bem aqueles assuntos, entendeu? E muitas outras vezes era tipo que eu sentia que era como se jogasse, e às vezes eu passava por ali, mas ficava alguma falta, eu sentia que não estava 100%, eu não tinha um entendimento, às vezes tentava decorar alguma coisa, regra, e isso não dá certo, né? A gente realmente tem que entender, aprender, né? E quando eu fiz, aí eu comecei, clareou muita coisa, né? Eu passei a entender e muitas dúvidas foram sanadas, digamos. Muitas dúvidas foram sanadas durante o curso e é um material que eu uso até hoje. Foi na primeira prova. Na primeira prova eu fechei, foi FUNCERN. Foi Banca FUNCERN, acho que foi. Você sabe porque teve vários concursos, um pouco tempo, eu não sei, eu não lembro mais qual foi o primeiro nem qual foi o segundo, porque foram muitos. Lajes Pintadas, Sítio Novo, Ayapudi, aí teve também outra banca, né? Tinha outra banca IDIB, né? A banca IDIB também passei com a banca IDIB, teve muitos, eu não sei dizer a ordem, mas foram vários, porque foi um atrás do outro e foi saindo um resultado atrás do outro, e quase todos eu fechei português. Se eu errei, teve um que eu errei uma, duas, sempre era de 80% a 100% de acerto. Quando eu vou primeiro para português, eu não vou nem para a específica. Já é uma tensão, uma ansiedade, eu vou direto para português. Quando eu já faço o resto da prova assim, sorrindo, porque para mim, tipo, é minha. Se foi bem em português, vai ser bem nas outras, né? Não, com certeza. Eu digo, não, a vaga é minha. Já quando eu vejo o português, digo, não, aqui já foi, é certeza, então a vaga é minha. Tipo, é basicamente isso, essa é a sensação. Que confiança, viu? Sim, fazia, além de pós-graduação, eu trabalhava em 2 municípios, né, 2 municípios, uma distância considerável, e ainda ia para Natal fazer essa pós-graduação, né, então, tem gente que diz, tem que estudar várias horas por dia, e eu sempre estudei, eu aproveitei o tempo que eu tinha. Se tinha dia que eu tinha meia hora, eu ia estudar meia hora. Se eu tinha 5 horas, eu ia tentar aproveitar aquelas 5 horas. Se eu estava cansada ali, eu parava, dava uma pausa, descansava. E eu sempre coloquei os meus estudos como prioridade. Se eu queria tanto aquele concurso, então eu sabia que eu tinha que abrir mão de algumas coisas. Né? Um fim de semana, pouco da vida social. Não estou dizendo que vai se isolar 100%, não vai falar com ninguém, vai se trancar. Não. Né? Mas a gente precisa abrir mão de algumas coisas, então foi muito foco, né? Muito foco, e para poder eu conseguir essas aprovações. Então eu sempre estudava, fazia o meu cronogramazinho semanal, sempre ia resolvendo muita questão, sempre gostei de ver o assunto e cair nas questões da banca, né? Conheci ali aquela banca e queria... eu sempre disse, não, meu inimigo não é meu concorrente, é a banca. E eu tenho que conhecer ela para fechar ela, né? Eu tinha isso como desafio, eu vou fechar. Então, foi muita determinação, muito foco. E deu certo, e sempre... Pois é, gente, essa aí é a Luara, foi aprovada em 9 concursos públicos através da comunidade portuguesa começando do zero e está aí, né, como prova viva de que existe um antes e de que existe um depois quando você passa a estudar português com estratégia. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Bora para a questão 8. Questão 8 diz assim: a concordância nominal e verbal
estão em conformidade com a norma padrão em. Ele quer? Estão em conformidade com a norma padrão. Vamos lá. Aqui, galera, eu vou ficar observando a questão dos verbos, né? Observar. Peraí. Ah, tá certo. Aqui eu vou dar observância à questão das formas verbais. Então, aqui, por exemplo, na A, tem a notícias. Aqui está correto. O a, ele está empregado, o verbo haver está empregado como impessoal, porque está no sentido de existem, né? Há notícias, existem notícias. Galera, o que é que muda em há notícias e existem notícias? O sentido é o mesmo. O que muda é que em há notícias, o sujeito é inexistente. E existem notícias, o sujeito é notícia, né? Existir tem sujeito, vai fazer concordância geralmente com o termo posteriormente. Aí aqui tem todos os indivíduos indistintamente dispõem de sombras próprias. Quem é que dispõe de sombras próprias? Todos os indivíduos. Né? No caso aqui os indivíduos dispõem de sombras próprias. Então, galera, aqui está a nossa resposta. Está tudo corretinho. Aqui na B, existe muitas pessoas. Errado. Verbo existir tem sujeito. Pergunta aí, quem é que existem? Muitas pessoas sem coração. O núcleo é pessoas. Logo, nós vamos ter a concordância no plural. Beleza? Sem escrúpulos e sem consciência que atormentam e destroem aqueles que estão aqueles que estão próximos, não, aqueles que estão próximos. Porque ele está relacionado com aqueles, né? Aqueles que estão próximos delas. Beleza? Letra C. Muitas pessoas mostram-se decente. Galera, decente é um adjetivo. Se refere a pessoas. Então aqui vai ser decentes. Inclusive isso aqui são regras, galera. Regras complementares, tá bom? Eu vou aprofundar isso na aula de concordância. Outra coisa. Tem, vem, sem acento, é a forma singular. Diferentemente de tem, vem com acento, que é a forma o quê? Plural. Beleza? Então aqui, até que, os seus sórdidos malfeitos vêm. O que é que vem a público? Os seus sórdidos malfeitos, né? No caso, faltou aqui, chapeuzinho. Faltou o acento circunflexo. Beleza? Aqui. Fez. Quem é que fez com que eu me apiedasse? O rosto pálido do homem e os seus olhos tristes. Rosto é núcleo, olhos é núcleo. Aqui temos sujeito composto. Verbo vai para o plural. Então vai ficar fizeram, né? O rosto e seus olhos fizeram, sujeito composto. Com que eu me apiedasse dele, tamanho era o desconsolo? Não, tamanho era o desconsolo que sua imagem passava. A resposta
Letra A. Beleza? Letra A é a resposta. 9. Assinale a alternativa em que a concordância entre as palavras está de acordo com a norma padrão. Está de acordo com a norma padrão. Beleza? Aí a 9 diz assim, ó. Letra A. Os aromas vindo das casas dos vizinhos sempre nos parecem anunciar pratos muito saborosos. O que é que nos parece anunciar pratos muito saborosos? Os aromas vindos das casas dos vizinhos. O núcleo é aromas. Então, gente, ó, faz muito isso as bancas, ó, distanciar o núcleo do sujeito para o verbo, né? Faz muito isso. Essa confusão aí. Querer fazer você... Querer achar que esse termo aí não é núcleo do sujeito. Ele é. A resposta da 9 está aqui, ó. Os aromas. Existe. Você já sabe que existir vai ter sujeito. Então aqui vai ficar, ó. Existem 2 restaurantes. O que é que existem? 2 restaurantes. Gente, se é 2, é restaurantes. Bons vai concordar com restaurantes. Com preços considerados. Aqui tem outro erro, ó. Considerados acessíveis. Acessíveis. Beleza? Ela mesmo, errado, né? É ela mesmo. Aqui é regra de concordância nominal. Vou trabalhar com vocês lá dentro de concordância, né? Ó, ela mesma se dispôs a preparar as sobremesas. Mas os filhos lhe disse não. Né? O sujeito não é filhos, mas os filhos lhe disseram que já havia tudo preparado. E na D, nós ficamos muito gratos? Não, nós ficamos muito gratos. Ó, isso aqui eu vou até repetir, viu, gente, lá em concordância, porque é interessante. Fomos recebidos? Não. Se o sujeito aqui é nós fomos o quê? Recebidos. Letra A é a resposta. E a 10? Questão 10 nós temos. Assinale a alternativa que apresenta a frase em conformidade com a norma padrão de concordância verbal. Ó, existiria, você já sabe que tem sujeito. Quem é que existiriam? Leitores. Então, aqui vai ficar existiriam leitores. É assim? Verbo haver, sempre haverão críticos? Não. Sempre haverá críticos. Porque aqui ele está empregado como verbo impessoal, porque o sentido aqui é existir. Né? A ideia aqui é sempre existirão críticos. Está errado. Uma revista para economistas resolveram escrever? Não. Quem é que resolveu escrever? Ó, uma revista para economistas. O núcleo é revista. No caso é resolveu. Cuidado com isso aqui, gente. Você pensa que tem que concordar com economistas, quando na verdade não. Resolveu estar concordando com revista, que é o núcleo do sujeito. Né? Aqui,
é natural que se busquem, né? Aqui, no caso, é busquem. Desculpa. Busquem por quê, professor? Porque ele vai concordar com quem? Com o sujeito formas. Né? A resposta vai ser é. É lembrado. Quem é que é lembrado? Ele, né? Ernest, é lembrado. Então você tem que ficar atento, que é muito comum a banca, ó, fazer isso aqui, ó. Jogar o sujeito no início, jogar um termo no meio e o verbo onde? E o verbo depois. Beleza? Jogar o termo no meio e o verbo depois. Então, 10, letra E, é a resposta. Aí, gente, essas duas últimas questões é sobre tipos de predicado. Tipos de predicado. Vamos lá. O predicado, ele pode ser verbal, ele pode ser nominal e ele pode ser verbo nominal. Vamos lá. O predicado será verbal quando tiver verbo de ação. Se você é bom em transitividade, esse verbo de ação pode ser qualquer um desses quatro aqui. Pode ser verbo intransitivo, pode ser verbo transitivo direto, pode ser verbo transitivo indireto, pode ser verbo transitivo direto e indireto. Então, tanto pode ser verbo intransitivo, quanto pode ser verbo que transita. Então, quando eu digo assim, ó, João chegou. João chegou ao aulão. Esse predicado aqui é verbal. O predicado aqui é verbal, porque chegou é verbo de ação. Predicado nominal ocorre apenas com verbo de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, tornar-se, continuar. Pode ser também andar, quando significar estar. Então aqui eu vou dizer assim, ó, João está feliz. Esse estar é verbo de ligação. Então posso afirmar que no predicado nominal vai ter o predicativo, vai, ó. Feliz é o que chamamos de predicativo. O predicado verbo nominal vai ter duas coisas. O nome já fala, verbo nominal. Tem verbo de ação mais característica. Essa característica é o predicativo. Então, ele tanto tem um verbo de ação, quanto tem uma característica. Quando eu falasse assim, ó, João chegou, cuidado, chegar não é verbo de ligação, viu? É verbo de ação. João chegou, ó, feliz ao aulão. Então, aqui, gente, tem chegou, que é a ação, e tem feliz, que é a característica de João. Esse feliz ele é chamado de predicativo
sem verbo de ligação. Você vai acompanhar isso na próxima aula. Então são essas coisinhas que eu tenho que olhar quando a questão fala. Por exemplo, aqui, ó, Freud era um neurologista. Era. Isso aqui é um verbo de ligação, gente. Então, o verbo de ligação, ele liga o sujeito à função sintática chamada de predicativo. E quando tem verbo de ligação, o predicado ele é chamado de nominal. Aí ele diz assim, ele quer, o predicado é, letra A, é nominal e o sujeito é Freud. Então, nessa sentença aí, ó, é verbo de ligação, Freud é o sujeito, neurologista é a característica de Freud, isso aqui é predicativo. Isso aí vai ser o quê? O predicativo. Beleza? Doze. A pobre anda humilhada. Pessoal, o verbo andar, quando significar estar, será verbo de ligação. Se for verbo de ligação, o predicado é nominal, é PN. Então aqui, ó, quem é que anda humilhada? A pobre. A pobre é o sujeito. Anda humilhada. A ideia daqui é que ela está humilhada. Ela não está... Esse andar, galera, ó, perceba que esse andar, ele não está indicando uma locomoção. Ela não está caminhando. Ela está humilhada. A pobre está humilhada demais. Então, esse anda aqui está como verbo de ligação. Perceba que humilhada é a característica da pobre. Então, esse aqui é o quê? Ó? É o predicativo. No caso, está correto. O sujeito é a expressão a pobre, sim. O predicado é verbal? Não. O predicado é nominal. E aqui diz que o núcleo do predicado é o termo anda. Errado. O núcleo do predicado é o termo humilhada. Vamos anotar mais uma coisa aqui. Anotem mais uma coisa aqui, preste atenção. Vou mudar de cor. O núcleo do predicado verbal é o verbo. O núcleo do predicado verbal é o verbo. O que significa? É que nessa frase, João chegou ao aulão, o núcleo do predicado é chegou. Tá bom? Se o predicado for nominal, o núcleo do predicado nominal é o predicativo. É a característica. Logo, o núcleo do predicado está feliz é feliz. Já no verbo nominal, são dois núcleos. O verbo e o predicativo. Então, aqui tem dois núcleos, que é chegou, que é verbo de ação, e feliz, que é a característica. A resposta da 11 é a resposta da 12 também. Então, a D, a 3 seria, o núcleo do predicado é o termo anda? Não, é o termo humilhada. Porque humilhada é o termo que é a característica. Beleza? Beleza, meu povo? Mais uma aula finalizada. Eita, chegando ao nível avançado aí, viu, gente? Beleza? Ó, resultados da nossa comunidade, ó. Gratidão, acertei 9 de 10 questões na prova do concurso de Alto Santo. Você é luz. Tem também o Joatan Moraes.
ele chegou a ser reprovado em concurso por não fazer o corte em português, chegou ao nível avançado com 80% de acertos e 2 aprovações em concursos. Certo? Esse aí é o Joatan, aluno da comunidade Português Começando do Zero. Ele também sofreu em português, chegou a ser reprovado por não fazer o corte, mas ele deu a volta por cima, saiu do básico ao avançado em português, alcançando a tão sonhada aprovação. Beleza, gente? Tem mais alguma coisa aqui? E lembre de entrar lá no grupo de estudos no WhatsApp para você receber os avisos, as notificações das aulas e os materiais, tá bom? Agradecer aí a participação de todos vocês e nos encontraremos amanhã na próxima aula do Ultra Português para Concursos. Será o tema de análise sintática, tá bom? Muito obrigado aí a todos vocês e lembre sempre que você é um ser humano incrível, capaz de alcançar todos os seus sonhos, todos os seus projetos de vida. Um abraço e até mais. Valeu!